Oh, right here? Hello, everyone. Thank you very much for being here. Olá a todos, muito obrigado por vocês estarem aqui And nessa tarde. might I also say thank you very much for preaching my sermon. Thank you for preaching my sermon. Everybody. It's about singing. Singing. Tá. O Alexandre I'm- entendeu. Amém. O Alexandre está muito feliz que vocês cantaram parte do sermão dele. We're talking this hour about instrumental music. Agora eu entendi. A razão é porque nós estamos falando sobre instrumentos musicais. And it's finally clicked with my translator. Agora finalmente eu entendi, né? Desculpa, também. You have done a wonderful job singing songs Nós today estamos fazendo um trabalho belíssimo na presença de Deus, louvando ao and nosso Deus showing através us desse that we congresso. don't need instrumental E a music. gente pode ver claramente que não há necessidade de usarmos instrumentos musicais para louvarmos a Deus. There's not much more for me to say. Eu acho que eu já posso terminar minha palavra por aqui mesmo, I thank you very much for that. né? Obrigado. You have done a tremendous job today being here and studying the Bible Eu tô tão together. feliz que você está aqui. Nós estamos estudando a palavra de Deus juntos, estamos louvando ao nosso Deus I'm juntos. encouraged by your perseverance and your endurance. A sua perseverança, a sua fé me encoraja. Eu vim aqui para dar o alimento para vocês, vocês que estão me the alimentando. past couple of sessions in here have dealt with some very important topics. Mas é interessante que as últimas aulas que eu preguei aqui em cima desse púlpito, eu falei sobre temas muito importantes, temas muito sérios. Homosexuality Falamos hoje mesmo sobre and marriage in homossexualidade. God's eyes. Falamos sobre o casamento aos olhos do Pai. These are big deals. These are São important. temas que são muito importantes na vida de um cristão. And we deal with another important topic this E hour agora nós vamos falar sobre outro tema muito importante. as we talk about instrumental music. Quando nós falamos sobre instrumentos musicais na igreja. This is very important to God. Agora, instrumentos musicais, essa questão de adoração é um tema muito importante I para want to Deus. say thank you to you for wanting to study E these eu quero important agradecer a topics. você por estar aqui, querer desejar estudar sobre esse tema. As I have learned more about Christians in Brazil, Quanto mais eu aprendo sobre os nossos irmãos cristãos aqui no Brasil, I have been told that you are no babies. You are no immature primeira vez Christians. que eu vim aqui, o presbitério falou comigo que vocês já são maduros na fé. I have been reminded throughout Amém. the past year that you want hard sermons. E o Mateus me lembrou várias vezes, pode ir na canela, pode pregar You mesmo a want the verdade. meat pros of the irmãos. Bible. Eles querem a carne, eles querem o And that makes alimento my heart sólido. very happy. That makes my heart very E isso me happy. deixa muito contente de estar aqui com vocês. We're talking about instrumental music today, Então nós vamos falar sobre instrumentos musicais. which is probably one of the things your friends know Porque most about the Church of Christ. Provavelmente é algo que seus amigos conhecem a igreja de Cristo por não usar instrumentos musicais. When não é? somebody out there hears about the Church of Christ, when somebody out there hears about the Church Mas of quando uma Christ, pessoa lá do mundo escuta sobre a igreja de Cristo, there may only be a couple of things that come to mind. provavelmente tem só algumas coisas que elas pensam quando elas pensam na igreja do Senhor. One of those is very likely to be baptism Uma delas provavelmente é o batismo. and what we teach the Bible says E o- about baptism. E o que nós ensinamos sobre a sã doutrina em relação ao batismo. Another one of those things is very Bom. likely to be instrumental E music. provavelmente é o próximo tópico que a pessoa pensa sobre a igreja de Cristo é o uso de instrumentos And musicais. the fact that in our worship service we do not use it. E o fato que durante o culto nós não usamos instrumentos musicais. This makes us different from very many isso churches. faz eu e você, a igreja do Senhor, muito diferente de muitas igrejas que a gente vê no mundo hoje. I hope that you have some questions for us to E talk eu about in espero this que você subject. hoje tenha perguntas para a gente discutir sobre esse assunto. And go ahead and get a head start on writing down those questions. E olha, durante a minha pregação já começa a escrever a sua As pergunta. I preach, if you have a question, Enquanto eu estou write it pregando, down. se você tiver uma dúvida, já escreve no papel. In case it's not very clear, I'm not from around here. Agora, se vocês já não conseguiram perceber, eu não sou daqui não. So né, gente? writing down your questions is a big help to me. Então, já se você escrever sua pergunta, já deixar tudo pronto, vai me ajudar muito, viu? I have been in the Church of Christ for many Eu years. já sou membro da igreja do Senhor já tem bastante I've tempo. been a preacher in the Church of Christ Eu já for sou many um years. pregador na igreja de Cristo há bastante tempo This também. time has allowed me to talk to friends about the Bible. E durante esses últimos anos que de pregador, eu já falei muito para as This pessoas has sobre a given palavra me de time to Deus. talk to people who are not E eu members of também the já Church falei of muito Christ. para as pessoas que não são membros da igreja do Senhor. And the subject of music has come up. E
com certeza esse assunto de músicas, And over the veio years até of o this assunto. study, Né, ao longo dos anos de estudos, I have heard many reasons why people do Gente, use instrumental eu já music. ouvi inúmeras razões na qual as pessoas usam instrumentos musicais. So I want to start there this hour Então, eu vou começar falando sobre isso então. and look at some very famous reasons why people use instrumental Então, nós music. vamos olhar algumas passagens bem claras por que as pessoas usam instrumentos And musicais. I want to answer these Bom, questions. Então, quando essas pessoas vêm até a mim, eu respondo elas. And Então, a this gente will vai- show what the Bible really says Então, about the nós vamos subject. ver o que as pessoas usam como uma razão para usar e nós vamos ver o que realmente So, a palavra de Deus first- fala sobre isso. Então, em primeiro lugar, When I talk to somebody who is at a church that uses instrumental quando eu music, falo com uma pessoa que está em uma igreja que usa instrumentos musicais, one of the things they say the fastest uma das coisas que elas vão falar mais rápido na conversa is, well, É o it was used in the Old Bem, Testament. mas calma aí, ó. A gente vê o uso de instrumentos musicais no Velho Testamento. Have any of you here ever heard Alguém that? já ouviu essa justificativa? If you have spoken to anybody about Você já instrumental music, you have conversou heard that sobre one. alguém, provavelmente você já ouviu uma pessoa falar que no Velho Testamento a gente usava instrumentos So what musicais. about that? What do we think of Não, mas that? calma aí. Então vamos analisar o que a Bíblia fala sobre isso, então? Well, is it true or false that instruments were used in the Old Então vamos Testament? lá, sim ou não? É verdade ou não que instrumentos musicais eram usados no Velho True Testamento? or false? Tell me. Verdadeiro ou falso? Absolutely true. Com certeza, sim. And it would be foolish Bom. to deny E that. seria tolo da minha parte, da sua parte, negar isso. As I was Bom. studying for this lesson, Enquanto eu estava preparando meu sermão I para looked agora à at tarde, dozens of verses in the Old eu Testament consegui juntar inúmeros versículos do Velho that Testamento made it very, very, very que clear. deixavam muito e muito claro In their worship, they used instrumental que music. durante o louvor e o culto deles, eles usavam It- instrumentos musicais. It is silly to pretend bom? anything else. É tolo, é bobeira da minha parte tentar negar isso. And of course, we believe in the Old E claro Testament. que nós, como igreja, cremos no Velho Oh, Testamento. we love the Old Nós Testament. amamos o Velho Testamento. It is from Nós God. sabemos que o Velho Testamento It ele is vem true. de Deus, ele é It verdadeiro. is written for our E learning. ele é escrito para o nosso aprendizado. So, what do we then do with this point? Então, I'm sorry. What do we do then with this Então tá, point? então já que usava no Velho Testamento, então qual que é o ponto então, Mateus? O que a gente vai fazer com isso então? The fact that instrumental music was used in the Old O Testament, fato que o instrumento musical ele era usado no Velho Testamento, irmão, it's true, é verdade, but mas, porém, what does that mean for our o worship que today? isso significa para nós como cristãos do século 21 no nosso culto hoje? The fact that instrumental music was used in the O Old fato que o Testament, instrumento musical ele era usado no Velho Testamento, what does it mean for us o today? que isso significa para mim e para você hoje? The answer A resposta is a very respectful nothing at all. é uma resposta, sendo bem sincero e respeitar, não The significa fact nada, that it was gente. used in the Old O fato Testament que ele era usado no Velho Testamento does not mean não anything tem for us valor in New nenhum Testament para mim e para worship. você como membros da igreja hoje. I'll say this again. We love the Old Eu Testament. vou falar mais uma vez, nós We amamos value o the Velho Old Testamento. Testament. Nós vemos o valor do Velho Testamento. We preach from the Old Nós Testament. pregamos do Velho Testamento. But we understand that it is very, very different from the New Porém, Testament. nós entendemos que há uma Right? distinção muito grande entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. So the way they worship then is Então, a different. forma como eles adoravam a from the Deus way we no worship passado now. é diferente da forma que nós adoramos a Deus hoje. And I have some other things to say about E this eu tenho point. outras coisas para falar sobre esse ponto. What else happened in Old Testament O que worship? mais acontecia no Can- culto ou Can no you louvor? think of anything else that happened in Old Testament Não, worship? o que mais acontecia no louvor de adoração a Deus no Velho Testamento, além de usar instrumentos musicais? Can you think of anything Você else? pode pensar em alguma coisa? Só pensa. Animal sacrifices, all right? Sacrifícios, exatamente. What O else? que mais, gente? Animal sacrifices, Sacrifícios de animais. all of the feasts, Tithing. tithing. No, that's o a good dízimo, one. dízimo no Velho Testamento, boa essa. That's a good one. Aham. The smelling, the burning Yes, smell. incense, O indeed. incenso, Yeah, que era yeah. oferecido a Deus, Trips sim. to Jerusalem, Lembra das viagens que eram feitas até Jerusalém? right? All of these Então a things gente that vê you've que said todas essas coisas eram feitas no are Velho true Testamento. of Old Testament São worship. coisas verdadeiras na lei antiga.
So my question is, Então, portanto, a minha pergunta para você é a seguinte: how come we don't hear about any of those things wanting Então, to be done in worship por que today? que a gente não escuta sobre nenhum desses pontos, sacrifício, incenso, durante o culto hoje, então, gente? How come my friends just go to the Old Não, Testament calma, então por que que meus amigos só vão no Velho Testamento and say, well, they use instruments there? e falam o seguinte: eles usavam instrumentos musicais no Velho Testamento? How come none of our friends go to the Old Testament Por que então que nossos amigos não vão no Velho and say, Testamento? oh, we better pack our bags and go to E faz o Jerusalem? seguinte então, então vamos juntar nossas malas aqui que nós estamos indo para Jerusalém. Because they did it in the Old Porque eles Testament. faziam no Velho Testamento. Or we better give 10% of Ou everything então, that we a have gente tem que começar a dar 10% de tudo que nós because temos. they did it in the Old Porque eles Testament. faziam isso no Velho Testamento. Nobody's Não, saying gente. that, Ninguém right? está falando isso, não. How come our friends who want instrumental music so much, how come they don't say, well, we need animal sacrifices? Por que nossos amigos que amam tanto o uso de instrumentos musicais durante o culto Because they had não animal estão doidos para fazer um sacrifices in the Old sacrifício Testament. a Deus também durante o culto, gente? How come? Por quê? Como assim? I'll tell you why. Eu te falo por que eles não estão The fazendo reason sacrifício. is very simple. A razão porque é muito simples. Our friends in A denominations, razão porque os nossos amigos no mundo denominacional, they like instrumental eles music. gostam de instrumentos They musicais. want instrumental Eles music. querem instrumentos musicais durante It o makes culto. them happy. Isso faz dele pessoas felizes. And so they will go to the Old Testament to justify E é it. por isso que eles vão no Velho Testamento, é simplesmente justificar o querer e a vontade deles. These other things we spoke about, Olha, as outras coisas que a gente comentou they aqui, don't like, eles não gostam não, gente. they don't want, Eles não querem. they're not popular. Eles não, matar coisa dentro da igreja é popular hoje, gente? Matar corneirinho? Não. Instrumental music is Agora, o popular. instrumento musical é muito popular. And so people will try to defend E é it. por isso que eles vão brigar e fazer tudo que pode para defender. I learned something Sabe, eu aprendi algo. from my friends who say, well, we use instrumental music because it was in the Old Eu Testament. aprendi algo desses amigos meus que falam que a gente usa instrumentos musicais porque eles estavam no Velho Testamento. I learned something about Eu that. aprendi algo muito importante. One thing I learned is this person wants to use the Bible. Uma das coisas que eu aprendi sobre essas pessoas é que elas querem usar a palavra de Deus. The fact that this person is going to the Old O Testament fato que essas pessoas estão indo ao Velho Testamento is proof that this person wants to é use uma the prova Bible. viva que essas pessoas querem And- fazer o que é vontade, o que está na Bíblia. And that's very good. Isso é bom, elas estão I mean, that's buscando a terrific. palavra de Deus, tá That's bom? what we're all about, using the Bible. Mas não é? Nós como cristãos da Igreja de Cristo, a gente So when só usa someone a goes palavra to de the Old Deus. Testament and says, this is why we use instrumental music, Então elas vão no Velho Testamento, abre a Bíblia e fala, é por isso que a gente usa instrumentos musicais, está they na are, Bíblia. they are telling us, I want to use the Bible. Na mente deles, eles estão falando pra gente, não, eu quero usar a palavra de Deus, eu quero usar a Now, Bíblia. they're also telling us, Agora, eles também estão nos dizendo que I can't find this in the New eu não Testament. consigo encontrar o uso de instrumentos musicais Amen. no Novo Testamento. Amém, irmão? If the person we're talking to Se a pessoa que você e eu estamos falando could find a verse in the New conseguir achar Testament, um versículo no Novo Testamento, surely they would use that verse in the então, New com Testament. certeza, eu te garanto que elas iam mostrar pra mim e pra você para justificar o uso de instrumentos The musicais fact durante o that culto. they go all the way back to the Bom, Old mas Testament o fato que eles vão lá no Velho Testamento tells us something. nos fala algo muito importante. They can't find É it que in the New eles não Testament. conseguem encontrar nenhuma passagem no Novo Testamento. And I have shared that Bom, information with friends Eu, before. eu falo isso com essas pessoas claramente quando eu estudo com elas. Somebody told me, hey, we use the instrument today because it was in the Old Testament. Tem gente que fala comigo assim, a gente usa instrumentos musicais porque está no Velho Testamento. And I say, thank you very E eu much falo assim, muito obrigado for using the Bible. por usar a palavra de Deus. And then I say, I am so Aí sorry eu falo assim, mas me desculpe that muito. you cannot find a verse in the New Me Testament. perdoe porque você não consegue achar um versículo igualzinho a esse do There Novo is a Testamento. big difference between Old Testament and New Irmãos, tem uma Testament. diferença muito grande entre Velho Testamento e Novo We Testamento. live under the New Testament today. Hoje nós vivemos sobre o Novo We Testamento. love and value and respect Mais the uma Old vez, Testament, nós amamos e valorizamos o Velho Testamento. but it has been replaced by the New Mas o Velho Testament. Testamento, ele foi anulado e o Novo Testamento é que nós estamos And sobre the ele New hoje. Testament does not give us this E example. nós vemos que o Novo Testamento ele não dá nenhuma passagem que fala About sobre os using instrumentos instrumental musicais. music. Não nos dá esse exemplo. So, number 2, Então, número 2, this argument sounds like it's very smart and educated. esse argumento que a gente está falando parece ser muito educado, parece ser muito chique, né? Que a pessoa está indo e vindo na palavra de Really, Deus. really, it's not so Mas much. a grande verdade é que não é nada.
This is an argument made based on a Greek word, É um argumento que é baseado em uma palavra em grego. and that made my translator nervous. É que já vem os gregos, esses rapazes dos gregos gostam, né? The good thing about Greek words A coisa boa da palavra do grego, is that they're the same in both of our language. é que ela é boa, ela é a mesma, tem o mesmo significado tanto em So- inglês quanto em português. So this doesn't have to be this does not have to be translated. Então, porque não há necessidade então da gente traduzir. The se ela tem word o in the mesmo New significado. Testament that is translated sing A palavra no Novo Testamento que traduz do grego cantar is the word solo. é a palavra Solo. 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 Tá bom? And it is argued by people who want to use the instrument Então, as pessoas que querem usar instrumentos musicais, elas usam o seguinte argumento, that this word solo que essa palavra em grego solo includes the use of the inclui instrument. o uso de instrumentos musicais. So you see what they're trying to do? Então, tá vendo o que eles estão tentando fazer? They're trying to say that the word sing Eles estão tentando pegar a palavra cantar, means that you can also play an falando que instrument. o cantar também significa usar instrumentos musicais. And they're arguing that point based on E eles language. vão brigar em cima desse ponto baseado por causa da língua. Number one, they're Em wrong. primeiro lugar, eles estão errados. Solo does not mean A play an palavra instrument. solo não significa tocar instrumentos em grego. Solo, yeah. Salo. Yeah. Obrigado, Alex. Thank you. Solo does not mean play an instrument. Então, como dissemos, salo não significa você tocar um instrumento. But even if they were right, let's just pretend for a second that's right. Vamos imaginar que essas pessoas estão certas por um momento, tá bom? Sometimes I like to do that. Às vezes eu gosto de fazer isso. So we just pretend for a Então- second that they are Então right. vamos imaginar que o argumento deles é verdadeiro. Vale a pena conversar sobre isso, tá certo? How many people does the Bible say need to sing? Quantas pessoas que a Bíblia fala que devem cantar? How many people need to sing in our Quantas worship pessoas service? precisam cantar no Tell me. nosso culto de louvor e adoração a Deus? São quantas pessoas? 5 or 6? 5 ou 6, gente? 10? 10 pessoas? Quantos, gente? How many? Oh, everybody. Everybody. Todos. Amém. Yeah, São you're todos exactly devem cantar. right. Vocês estão exatamente certos. Great job. Obrigado. So if the word solo Então, means to play an instrument, Mesmo se a palavra salo significa tocar um instrumento, and if everyone must solo, e se todos nós aqui devemos salo em grego, then everybody's got to play an então, instrument. significa então que todos nós devemos tocar um instrumento. E, hold on. Vamos entender aqui que ele está imaginando que a pessoa está certa, tá bom, gente? Então, se o argumento dele está certo, todos têm que tocar um instrumento durante o culto de louvor e adoração a Deus. Does that make sense? Faz sentido, gente? The Bible says everyone sings. Então, o que a palavra fala é que todos devem cantar. And if singing means also to play an instrument, Agora, se cantar também significa usar um then everyone better instrumento, play an instrument. então todo mundo é melhor Now- começar a trazer um instrumento musical para a Now, igreja. in denominational churches, Mas agora, em igrejas denominacionais, where they have instrumental onde music, eles têm instrumentos musicais no prédio, is that the way it's done? é desse jeito que é feito? Todo mundo traz um instrumento? No. É, gente. They have just a few people Não, playing an tem só instrument. algumas pessoas que tocam um instrumento musical. Correto? In liberal churches of Christ, Nas igrejas de Cristo que são liberais, que se afastaram da verdade de Deus, where instrumental music is onde o used, instrumento musical ele é usado, does everyone play an instrument? na igreja de Cristo que hoje usa instrumento, todo mundo lá usa instrumento musical, gente? Todo mundo traz um instrumento e toca? No. Just No. a few people play an Só instrument. algumas pessoas que tocam. So they're not consistent. Então, tá vendo? O ponto de argumento ele não é consistente. Those who would try to use this As word pessoas que querem usar essa palavra to justify instrumental para music, justificar o uso de instrumentos musicais, they're not being consistent. eles não estão sendo consistentes. They are not being very good Bible students. E eles não estão sendo bons estudantes da palavra de Deus. The Bible is very, very A clear. palavra de Deus, gente, ela é muito, muito clara. And the fact that people have to go to these lengths E o fato é que as pessoas elas têm que ir nessa profundidade de mentira to try to justify para instrumental tentar music justificar o uso de instrumento musical, lets us know deixa de uma mensagem muito clara pra gente, that it's very difficult to justify. que é muito difícil você justificar. Eles estão Number indo tão three. longe para justificar que já está errado. Number Número 3, três. have you ever heard anyone say, well,
in heaven, Vocês já ouviram uma pessoa falar assim, ó, bem lá no céu, there will be instruments in lá no heaven. céu vai ter instrumento musical. Have you ever heard anyone say Alguém já that? escutou alguém falar isso? Great. Okay, good, good. Algumas pessoas já. Look at Revelation chapter 14. Vamos olhar em Apocalipse capítulo 14. Revelation chapter 14, verse number 2. Apocalipse 14, versículo 2. Revelation chapter 14, verse Apocalipse 2. capítulo 14, versículo 2. What does it say? A palavra de Deus diz assim, olha, ouvi um som dos céus, como de muitas águas e de uma fonte de trovão. Era como o de arpistas tocando os seus instrumentos. Look at chapter 15, Vamos lá verse para o 2, capítulo 15, and see what it says. Matt? Apocalipse, capítulo 15, versículo 2. A palavra diz assim, olha, vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo, e em pé junto ao mar, os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número de seu nome. Eles seguravam harpas que lhes haviam sido dadas por Deus. So right here we have it. Então, calma aí. Aqui o que a gente We have heaven vê? Nós temos o céu and we have instrumental e nós music. temos instrumentos musicais. It seems pretty clear. Ah, então parece muito claro, gente. However, I would point this out. Mas eu quero trazer um ponto para a nossa discussão hoje à tarde. What do you know about the book of Revelation O from que reading você it? sabe sobre o livro de Apocalipse só por ler, só pensando What's nisso? one thing you know about the book of O que é uma Revelation? coisa que você sabe sobre o livro de Apocalipse? It's not literal. É uma linguagem figurada. It's not literal. It's not literal. It is written in symbolism, Então correct? nós vemos que o livro de Apocalipse ele é escrito em Okay. simbolismo. So that's one thing we're Então tá. going to keep in mind. Então essa é uma coisa que a gente vai guardar na nossa mente aqui, tá bom? When we see instruments in Revelation chapter Então quando a gente 14 vê, quando nós falamos sobre instrumentos musicais no capítulo 14 and Revelation chapter e 15, também em 15, lembra? É algo we're figurativo. we're going to remember that signs and figures are used in this Então nós book. vamos lembrar que sinais, figuras, símbolos são usados no livro de Apocalipse. But let's just assume for a second that this is correct. Mas vamos imaginar de novo que essa passagem está certíssima mesmo. Let's just assume for a second that the argument is true. Vamos imaginar que esse argumento That que lá no céu vai ter instruments instrumentos. Will be used in heaven. Vamos usar esse argumento então que lá no céu vai ter instrumento musical, tá bom? What does that mean for our New Testament worship here on O earth? que isso significa para a nossa adoração do Novo Testamento, então? That sounds like a question we asked earlier in this lesson, doesn't it? Parece que uma pergunta muito importante que a gente perguntou no início da conversa. When we were looking at the Old Testament, Quando estávamos olhando no Velho Testamento, I asked you then, eu te perguntei o seguinte lá. the fact that instrumental music was used in the Old O Testament, fato que o instrumento musical ele era usado no Velho Testamento. what does that mean for us O today in que the New isso significa Testament? para nós hoje? And do you remember how we E answered? quando nós responderam? Que We não significa? said very Dizemos respectfully, que com muito respeito que não significa o que, gente? that means nothing for us. Nada. Nada, right? Nada. Well, same answer. Então, podemos talvez usar a mesma resposta The nessa fact that imaginação. instruments might be used in Então, o heaven, fato que tem essa possibilidade que instrumentos musicais podem ser usados no céu, again, keep in mind the mais symbolism. uma vez, simbolismo, nós estamos falando no livro de Keep in mind Apocalipse. that there Tá might bom? not be literal streets of gold, Entenda que literalmente no céu talvez não And haverá a literal ruas de mansion, ouro, que haverá mansões and literal e harps. que exatamente haverá as harpas. Keep that in mind for just a second. Literalmente, gente, tá bom? But the fact that instrumental music might be used in heaven, Porém, o fato que o instrumento musical ele talvez pode ser what usado no does céu. that mean for our O que worship que here isso right significa now? para nós agora enquanto nós louvamos a Deus? Answer, A resposta é, a very respectful com nothing. muito respeito, nada. The truth is, heaven's going to be a different place than A earth. grande verdade é que o céu será um lugar muito What are diferente some da other terra. things that are going to be different in heaven? Ó, Tell me, me what are diga, some other quais são things that are outras going to coisas be que serão different? diferentes no céu do que na terra? Me digam. Vamos lá, deixa eu ouvir. We won't have these bodies, A gente não, right? esses We won't have corpos, these bodies. não haverão esses corpos lá. That's a big difference Uma between diferença earth and muito heaven, grande entre o céu e a terra. right? The Bible also teaches that in heaven A Bíblia there will também- be no marriage. A Bíblia também ensina que no céu não haverá casamento.
Have you wondered why everyone's so happy in heaven? I'm only kidding, just kidding. Examinou por que todo homem é muito feliz no céu, né? Porque não tem casamento. Mas ele Just tava kidding, brincando, viu, just gente? kidding. I heard the last lesson. Marriage is very Ele serious. falou I'm que tava na just aula do teasing, Baltazar, just falou que casamento é teasing. My importante. wife maybe is watching on the Tô computer. brincando. I'm É que a esposa only dele tá assistindo kidding. lá nos Estados I'm Unidos. only kidding. I'm Tô only brincando. kidding. Ela mandou But, bater nele. but the point is true that heaven is going to be very different. Mas algo não muda. É que o céu será muito diferente da terra. So if worship in heaven Então, is different, se o louvor e a adoração no céu, that's fine. e se nós usarmos instrumentos musicais no céu, beleza, That gente. does not mean that Isso we não can change worship significa here que on nós earth. podemos mudar o louvor na terra hoje. Right? Correto? Right. So another argument is made Olha, outro frequently. argumento que eu escuto muito dos meus amigos denominacionais é o And seguinte. I have to be honest with you, this one makes me a little E angry. eu vou ser sincero com você que esse me deixa até um pouco nervoso, tá bom? This argument says O argumento é o seguinte: Christians in the first century cristãos no primeiro século, wanted to be very, very quiet. eles queriam ser muito calmos, falar baixinho. Já ouviu essa já? They didn't want anyone to hear them. Eles não queriam que ninguém ouvissem eles. They didn't want anyone to find them. Eles não queriam que ninguém os And encontrasse. that's why they didn't use loud E é instruments. por isso que eles não usavam instrumentos de som muito alto. They were too noisy. Eles fazem muito barulho, né, para os cristãos do primeiro século. Have you heard this one? Alguém já ouviu esse argumento já? Eu tô vendo alguma. Sim. What do you think about O que você that? acha disso, irmão? Que não, vamos. Okay, Oh, that's a rhetorical question. I'm sorry. mas é uma pergunta retórica, não é para responder, gente. É só para. That makes me very, very Isso me angry. deixa nervoso demais, gente. Think about this. Para pensar nisso um The instante. same Os Christians mesmos cristãos who wanted the whole world to hear about Jesus. que queriam que o mundo inteiro The escutasse de same Jesus. Christians Os mesmos who cristãos marched into que synagogues marcharam em sinagogas, and preached about que Jesus. pregavam de Jesus. The same Christians São who os turned the mesmos world upside cristãos que down. transformaram o primeiro século. The same Christians São- whose job it was São os mesmos cristãos que o trabalho to deles go into the whole era ir world no mundo inteiro, gente, and teach about e Jesus. ensinar Jesus para as pessoas. These Christians did not want Calma to aí, be gente. found. Será que são esses cristãos que não queriam ser encontrados? These Christians Será que são esses cristãos, gente? did not want to be heard Que não worshiping queriam ser God. ouvidos por outras pessoas enquanto Are eles you louvavam a kidding Deus? me? Você está de zoeira comigo? No. De jeito nenhum, gente. No. That is not the reason. Não é isso não, gente. Que That is argumento not falso. the reason. Essa não é a razão, não, gente. They skipped instrumental music. Essa não é a razão porque... They avoided instrumental Essa não é music. a razão porque lá no Novo Testamento eles deixaram de usar They instrumentos did musicais. not use instrumental Eles music não usaram instrumentos musicais because they knew what God was porque eles saying. sabiam o que Deus disse. And what was God E saying? o que Ephesians Deus disse, chapter então? 5. Ephesians chapter 5. Efésios capítulo 5. O que Deus disse então para esses cristãos? Efésios capítulo 5. Now it's time to go on offense. Agora sim a gente vai passar para o time de ataque. We quando a played gente faz estudo defense a bíblico. little bit in this sermon. A gente já, nesse sermão, eu estava muito no time da defesa. Agora We eu vou look- passar para o ataque. We looked at what they say. A gente já ouviu demais o que os nossos amigos do And mundo we answered denominacional it. nos diz. E a gente respondeu o que a palavra de Deus Now diz it's para time eles. for us to do some Agora é a talking nossa vez de mostrar para eles qual que é a verdade and da let palavra them de Deus. answer it. Ephesians chapter 5, Em Efésios capítulo 5. verse number 19. Ephesians 5:19. Efésios 5:19. Diz assim, olha, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. What's the word? Singing, Qual que é a palavra que a isn't gente it? vê aqui? Singing. Cantando.
What does that word O mean? que cantando significa, gente? Means exactly what it says. Significa exatamente o que a gente lê na Bíblia. Não precisa Well, pensar muito, não. what does the word baptism O mean? que a palavra de Deus significa? Exactly what it O que a says. palavra batismo significa? As members of the Church of Batizar. Christ, Como os membros da igreja de Cristo, we love what the Bible nós says. amamos o que a palavra de Deus We diz. are proud of what the Nós Bible temos says. orgulho do que a palavra We're de not Deus diz. ashamed of it. Nós não temos vergonha da palavra de And Deus. what the Bible says it E means. aquilo que a palavra de Deus diz é o que realmente Here, significa. The Lord is letting us know E aqui Jesus está nos dizendo o seguinte, that He wants us to que Ele sing. quer que nós cantemos. Now look at verse number 23, a verse we saw moments ago in a different context. Agora, olha só, no versículo 23, diz assim, olha, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual Ele é o Salvador. The husband is the head of the Então wife. nós vemos que o marido é o cabeça da esposa, But here's a point on that. mas tem um ponto que eu quero fazer. Just like Christ is the head of the church. Da mesma forma como Cristo é o cabeça da So igreja. whose church is it? Então a igreja é de quem, gente? Whose church is it? A igreja é de quem, gente? The church belongs to Jesus. A igreja pertence a Cristo. It's His church. A igreja é dele. He's the head of it. Ele é o cabeça da igreja. In our life as a church, E a nossa vida como we igreja, serve the Lord. nós devemos servir ao Senhor. We please the Nós Lord. devemos agradar ao Senhor. We give God what He E nós wants. damos a Deus aquilo que Ele quer. And we have to learn to give E God nós what He temos que wants. aprender a dar a Deus aquilo que Ele quer. Maybe when we come into the Às church, vezes, quando a gente vem até a igreja, and we come into the church through baptism, e nós nos tornamos membros da igreja através do batismo, maybe when we come into the church, we like instrumental e music. talvez quando você se tornou um cristão, você gosta de instrumentos Maybe. musicais. Talvez, né? Para quem When é I, recém-convertido. when I came into the church Quando me tornei um membro da igreja do through Senhor, baptism and obedience to the através do batismo gospel, e obediência ao evangelho de Jesus, I liked instrumental music. eu gostava muito de instrumentos musicais, But it's not about what I like. mas a grande verdade é que não é... It's not about what you A like. grande verdade, quando a gente fala sobre isso, não é o que eu quero, não é o que você quer. Do you remember what Jesus teaches us in His prayer? Lembra o que Jesus nos ensina na oração When dele? He says, Quando ele diz a seguinte coisa: not my will, Pai, que não seja feita a minha But vontade, God's will mas be que seja done. feita a tua vontade. look at Colossians chapter 3. Olha pra você ver em Colossenses capítulo 3. Colossians chapter 3. Do you know this one Colossenses too? 3. Ephesians 5:19 Efésios 5:19. plus Colossians 3:16 E a gente vê agora em Colossenses 3:16. gives us very much to talk to our friends Nos about. dá assunto mais do que o suficiente para conversar com nossos amigos do mundo Now denominacional. we're in Colossians 3. Olha, vamos lá em Colossenses 3. Look at what verse number 16 says. Olha pra você ver o que Colossenses 3:16 diz assim, olha: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. We've heard that before, right? Aí, a gente Ephesians já- 5:19. Efésios 5:19, quase a mesma coisa, não é? Look at Colossians 3 verse 17. Olha pra Look você at ver. Colossians Em 3:17. Colossenses 3:17, o versículo seguinte, diz assim, olha: tudo o que fizerem, seja feito em palavra, em ação, façam-no em nome do Senhor, dando por meio dele graças a Deus o Pai. It tells us that everything that we Então, do nós vemos que tudo que nós everything that we fazemos, do todas as coisas, has to be done with the Lord's devem ser permission. feitas com a permissão de Deus. That verse is right next Esse to a versículo verse está bem abaixo do that tells us versículo how to sing que to fala para a God. gente como nós devemos cantar a Deus, adorar a Deus. There should be no argument about Gente, não tem que this. ter argumento sobre isso não. There should be no debate Não tem about que ter this. debate sobre esse assunto não. In the U.S. in years past, Olha, eu vou falar com você, no meu país, há anos atrás, many debates about this subject have aconteceu de occurred. debate demais entre pastor de igreja Isn't de it tal, so contra a igreja easy? de Cristo. Um assunto tão fácil de entender. We don't have to debate it A gente não tem que debater sobre or isso não. think about it Ou pensar sobre isso não, gente. or read about Ou it ter que ler sobre isso. or ask preachers about Ou it. perguntar aos pregadores sobre We isso. just have to do it. Nós temos que simplesmente obedecer a palavra de Deus. It's very easy. É fácil, Very gente. easy. É fácil.
What kind of music does God want in worship? Que tipo de música Deus quer no louvor e na What kind of adoração? music does God want in worship? Que Tell tipo de me. música Ele quer? Spiritual. Spiritual songs? Músicas espirituais. What kind Que of mais, music gente? does he want? Look Que at tipo the de música? look songs, Adoration, singing, singing. singing. God wants Cantar. singing. Cantar, gente. So there's a point to make for us Christians about this Então tem um here. ponto que deve ser feito para nós como cristãos. We're talking about people who want to use instrumental Nós estamos music. falando com pessoas que querem usar instrumentos musicais, But now I'm in a part of the sermon where I'm talking to us. mas agora eu estou numa parte do meu sermão onde eu estou falando para você que é cristão, não estou falando com ninguém do mundo denominacional. When we sing, Bom? we teach. Quando nós louvamos e cantamos a Deus, nós ensinamos uns aos outros. That's why God designed singing. Essa é uma das razões na qual Deus ele fez a cantar Your da forma singing que is ele é. very, very beautiful. Louvor aqui no Brasil é muito bonito, But singing does not have to be beautiful to please mas a God. grande verdade é que o louvor ele não tem que ser bonito musicalmente para agradar a If Deus. somebody listens to our beautiful singing Se alguém escuta o nosso louvor lindo in a worship service durante o culto, and bom, he thinks, oh, I'm not good enough e a to pessoa sing, pensa assim, eu não sou bom o suficiente para cantar com esse that is pessoal. a danger. Isso é um perigo muito grande. The Lord does not say Deus, sing ele não fala assim, cante if you're good enough. se você é bom, se você tem voz No, bonita. no. É isso que Deus fala, gente? The Lord says Não. for us to O que sing. Deus fala é para nós cantarmos. I am a very, 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 Eu- very bad singer. Ele canta muito mal. My wife made me promise A esposa dele fez ele prometer never que ele lead nunca mais ia singing ministrar louvor na again. igreja. Nossa, gente, nós foi mesmo. And I laughed just like you laughed. Ele tá riu pra ela, And she coitado. said, no, I'm serious. Ela falou assim, não, irmão, eu tô falando sério dessa. Você And then I nunca mais stopped ministrou louvor na laughing. igreja. Aí ele ficou sério, né? Cantava sério. So it's not a matter of sing if you're good Tá enough. vendo, gente? A razão aqui do nosso debate, da nossa conversa, It não é se is- você deve cantar Deus se você canta bem. It is sing Não. because God says Você so. vai cantar porque Deus te mandou, é um mandamento. And you sing E você vai cantar as if God is watching como se you. Deus estivesse aqui face a in the face worship com você, service. bem do seu lado, escutando você adorar Sometimes Ele. we think that we are Sabe? the audience. Às vezes a gente pensa que você é a audiência People- no culto. People who stand up here with these microphones, Nós pensamos que as pessoas que estão aqui com os microfones, sometimes we think of them as performers. a gente pensa que as pessoas que estão aqui, eles estão fazendo uma performance, é um show. People who sit there in E, the e as seats, pessoas que estão sentadas aí no assento, sometimes we think about them as the audience. nós pensamos que você se torna uma audiência. That's not the way it is. Gente, louvor não é isso não. That is not the way it is. Não é assim não, gente. We are all Nós performers. somos todos, estamos If todos you're- levando o nosso louvor até a If you Deus. are up here, Se você está aqui em cima, Or if you're right ou se there, você está sentado aí, you are performing você worship to está God. louvando a Deus. And God is our only E audience. Deus, Ele é a única pessoa, Ele é a nossa única audiência. And the only thing on our heart E a única coisa que deve estar no nosso coração, is He happy with what we're giving será que Him? Deus está feliz com o meu louvor? The Lord wants singing. Deus, Ele quer que nós cantemos. Clapping is not instrumental music, Bater correct? palmas não é... What did you say? Clapping is not instrumental music. Bater palmas, gente, não é instrumento musical. But is clapping singing? Porém, bater palma é cantar? No. Não, não é. Is humming Quando você está cantando instrumental assim, music? isso é instrumento musical, gente? No. Não. But is Mas- it singing? É cantar quando você está fazendo isso? No. Não, não é cantar. No, it's not. Não é cantar. So we focus as Então é por isso Christians que nós cristãos focamos on what does God want. no que Deus quer. And we put our E efforts nós into damos o nosso melhor giving God what He para wants. dar o nosso melhor para Deus e dar a Ele I aquilo hope que there are Ele some quer. questions. Are those questions for us right now? Alguma pergunta Come até agora? on down. Ó, Bring them the questions. Juliano, Let's quem go. tem uma pergunta, levanta sua mão que o Juliano vai dar um papelzinho. O irmão já tem uma pergunta. The girls, as meninas têm uma lá, Juliano. Oh, you already have two questions. All right, already two. Você acredita que com base nas I don't escrituras know os irmãos Portuguese. da igreja instrumentais não serão salvos? What do you think, Dustin? That question's so easy. I'm going to let Matt Ele falou answer que a it. resposta é tão fácil que eu vou responder. Now, I'll translate for you. Do you believe
According to the scriptures, our brothers from the churches that use instrumental music are not going to be saved. Yes or no? That using instrument. Let me let you answer this Calma aí, question. hold on, let me make sure they understand. Gente, vocês entenderam a pergunta? Sim. A pergunta é a seguinte: as pessoas de igrejas que estão usando instrumentos musicais serão salvas sim ou não? Vamos ver o que o irmão tem a dizer. Is using instrumental music something that God wants? Gente, usar instrumento musical é algo que Deus quer? Is God happy or sad when Deus instrumental está music is feliz ou ele used? está triste quando o instrumento musical é usado no culto? Happy or sad? Tell me. Feliz ou triste? Me responde, gente. Sad. God is very Tá sad. triste. Do you remember Cain and Abel? Você lembra de Caim e Abel? Genesis chapter 4. Gênesis capítulo Their 4. worship service, their worship to God. Lembra que eles estavam fazendo uma adoração a Deus através do What sacrifício? did God want in that worship? O que Deus queria naquela adoração, gente? I'll tell you. Eu te falo o que ele queria. The same thing God wants right now. Ele queria a mesma coisa que ele quer de você agora. Not an animal sacrifice. Não é um sacrifício de homem, é um Obedience. sacrifício de animal. Ele quer Obedience. obediência. Obedience. Obediência. God wanted obedience in that worship Deus, service. ele queria obediência naquela adoração a Ele. God wants obedience in E our hoje worship service. hoje ele quer obediência no culto dele. Does instrumental music obey God? Agora, instrumento musical obedece a Deus? Sim you ou não? ask me. You answer for me. Vocês me perguntaram, então vocês me respondem. Instrumento musical Does instrumental music obey God? obedece a Deus, gente? Yes or no? Sim ou não? No. Does God accept that? Deus aceita a desobediência? Sim ou não? No. Não. No. So those who use it, it breaks my heart to say, As pessoas que usam o instrumento, isso But deixa meu they- coração triste de dizer they, isso. do you know the word transgress? They transgress God's law. They go past God's law. They break Eles God's law. They transgrediram break God's a law. lei de Deus. Eles quebraram, violaram a lei de Deus. They break God's law. Sin is a word that means to miss. Gente, o pecado significa, a palavra pecado significa você perder algo. Okay? Sin is a word that Tá bom? means to miss. Significa perder algo. When we use instrumental music in Quando nós worship to God, usamos instrumento durante o culto, we miss nós what God says. perdemos aquilo que Deus diz. A gente And perde it o is foco. not right. I E want to não be é very certo. clear. It is not Eu vou right. ser bem claro com você, não é certo. Next question. Próxima pergunta. Let me analyze them. Mhm. Yes, yes, yes. Devemos cortar a comunhão com irmãos de igreja. Okay, should we keep fellowship with the brethren that use instrumental music in their congregations? A pergunta é a seguinte: devemos cortar a comunhão com irmãos de igrejas instrumentais, ou igrejas denominacionais, né, que são eles que usam instrumentos? Same answer. Mesma resposta para você. Do we love people who use instrumental music? Do we love them? Gente, nós amamos as pessoas que Do usam. I love them? Nós amamos as pessoas de igrejas denominacionais que usam instrumentos Do I musicais. love them? Yes. Sim. I love them very Sim, much. amamos I eles love them muito. very much. Amamos demais. I love them so much. Eu amo eles tanto I'm going to have this awkward que eu conversation vou ter like essa this. conversa bem estranha com eles. I love them so much, I'm going to bring this up. Uma conversa tão estranha que eu vou trazer esse assunto para a mesa. Because I care about them Porque being eu me saved. preocupo com a salvação deles. What if there's a church that says you Mas- don't have to be baptized to be Mas saved? e se uma igreja fala assim, o batismo é essencial para a salvação? Do you keep fellowship with them? A gente mantém comunhão com essas pessoas que estão vivendo em pecado, gente? Do we love them? Nós Absolutely amamos we love eles, them. sim ou não? Amamos. Do we want them to go to heaven? Nós queremos que essas pessoas vão para o céu? You better Com believe certeza it. sim. Are they pleasing the Lord? Agora, essas pessoas, elas estão Are they- agradando a Deus? Are they walking in the light Eles of estão God? caminhando na luz de Cristo? Yes or no? Sim ou não, gente? No. Não. I'm so sad about that. Isso me deixa triste. I'm so sad about Me that. deixa triste quando eu penso nisso. I could very easily cry tears thinking about that. Para mim é um assunto tão difícil que para mim é fácil de chorar quando eu penso nisso. But we have to love the Lord Mas a questão, most. gente, é que nós temos que amar é a Deus. And we have to love His Word E que nós most. temos que amar é a palavra de Deus. And because we love the Lord and His Word E so por causa much, que nós amamos a palavra de Deus tanto, we have to draw lines nós temos que começar a criar barreiras na nossa between vida. us Entre and nós those who do not obey e as God. pessoas que não obedecem a Deus. It has to be that way. Tem que ser assim, gente. Next question. A questão
Okay, so the question, the New Testament then prohibit the use of musical instrument. A pergunta é a seguinte, então a questão é a seguinte, o Novo Testamento proíbe o uso de instrumentos musicais? Yes. Sim. Next question. Próxima pergunta. When the Bible told, when God told Noah to make an ark, what kind of wood was Noah supposed to use? Gente, quando Noé recebeu o mandamento de construir a arca, qual Tell tipo me. de madeira que ele tinha que usar? Tell me, Alguém tell me me. fala. Cipreste. Does that go for wood? Yeah. Okay, good. Right answer. Acertou. Did that prohibit oak? Gente, agora, isso proibiu ele usar When- um outro tipo de madeira? Carvalho. Isso proibiu o Noé de usar carvalho? when God says, listen, when God Quando Deus says, diz o seguinte, give me this, me dá isso. does that also mean Isso- don't give me that? Agora, isso também significa que não me dê isso? Yes. Sim, com certeza. Let me Yes, clarify. yes. Se Deus está falando assim, eu quero X, então isso automaticamente significa que Deus está falando, eu não quero Y ou A, B, C, D. Eu só quero X. When you take your Bom? car to the mechanic Quando você leva seu carro no mecânico, tá bom? and you say, change my Aí você oil, fala com ele, seu mecânico, eu quero que você troque o meu óleo. okay? Tá bom? And you Beleza? come back and pick up your Aí car, imagina que você volta, você pega seu carro. and you have 4 new tires on your Aí car. imagina que o mecânico colocou 4 pneus novinhos no seu carro. You say to the mechanic, Aí what você are vai you falar assim, thinking? você tá What are doido you da cabeça, doing? mecânico? Você tá maluco? And the mechanic says, Aí ele vai falar com ele assim, olha, o mecânico fala assim, mas calma aí, hey, calma aí, só um you minuto. didn't tell me not to. Você não me falou para não colocar pneu novo? Uai. Does it work like that or no? Gente, a vida é desse jeito? No, it doesn't Sim work ou não, like that. gente? Não, não é não. God told Noah what kind Deus of wood falou to com Noé, use. eu quero que você use esse tipo de That's madeira. the only kind of wood Noah could use. Automaticamente era o único God- tipo de madeira que Noé podia usar, gente. God tells us Deus fala com Noé. what kind of music to give, Não, perdão. Deus nos diz hoje qual tipo de música ele quer receber. and that's the only kind to E é o use. único tipo de louvor e adoração que ele quer. Next e pronto, final. question. Tem mais pergunta? Meu pai. Tem uma aqui que vem em This inglês. this is easy. I like this. Tá fácil? Well, I mean, you As reading all perguntas the estão questions. fáceis. Ô, gente, vamos ver pergunta difícil. Essa aqui vem em inglês. Vou ler para ele, eu vou traduzir. To use musical instruments good. is sin or just not recommended to use? Sin. Ah, you, então you, vamos lá. you, Calma I'm aí. sorry. Então, I'm let me sorry. translate, let me translate. Yeah. Alguém escreveu aqui, olha. Usar instrumentos musicais é pecado ou é só não recomendado usar? So forget what you heard me say just a minute ago. Então, esquece. Eu não traduzi, não. Então, tudo bem. You I didn't answer. translate, my friend. Yeah, okay. You answer that question. Me responde essa seguinte pergunta. You tell me. You're smart. You tell me. Vocês são inteligentes. Me responde essa pergunta. Are we- Usar instrumentos musicais é pecado ou só não é recomendado? Are we talking about something that is a sin, A gente está falando algo que é pecado? or are we talking about something that's just a bad Ou nós idea? estamos falando... Just A what? bad idea. Ou a gente está falando que usar instrumentos é só uma má ideia durante o culto? O que a gente está falando? Sin. Sin. Pecado. It's a bad idea for me to drink coffee past 9 o'clock. Para mim, não é uma boa ideia eu tomar café depois de 9 horas da noite. Keeps me Correto? awake all night. Deixa acordado. It's a Bom? bad idea for me to eat some spicy food. Não é para mim não é uma boa ideia eu comer comida muito picante, não gosto. There's a difference between a bad Tem idea uma diferença muito grande em and uma something ideia que that não God é says muito, is wrong. tem uma diferença, gente, muito grande em algo que não é uma boa ideia com algo que Deus me diz que é errado fazer. When Cain bom? changed God's rules for Quando worship, Caim, ele mudou o que Deus tinha pedido ele naquela adoração, that was wrong. estava errado. That was a sin. E nós sabemos que isso tornou um When pecado. people do the same thing Quando today, as pessoas fazem a mesma coisa hoje, it is the same thing today. é a mesma coisa, não é não, gente? I wish I could Pecado. make that different. Gente, I wish I had a magic wand that would make por that mim, eu queria different. que eu tivesse uma varinha mágica e eu fazia essas coisas diferentes. And I spoke the other night Tá bom? E eu falei, antes de ontem à noite, about changing God's word sobre essa questão de a gente mudar a palavra de and Deus. how, in some cases, it would be Bom, beautiful to e às change God's vezes seria word. maravilhoso a gente mudar a palavra de Deus, não seria? But then we think about John chapter 12, verse Mas a gente 48, vai, para e pensa sobre João capítulo 12, versículo 48, which tells us que nos diz o seguinte, we will be que judged nós seremos by julgados the same pelas word mesmas that palavras Jesus spoke. que Jesus disse. If I change what the Bible says Então, about se eu instrumental music, mudar o que a palavra de Deus diz sobre instrumentos musicais, I don't help anybody. eu não estou ajudando ninguém.
Because they're not going to be Sabe por judged quê? by my words. Porque no dia do julgamento eles não vão falar assim, They "Não, o are padrão going to do be- julgamento vai they- ser o que o Dustin disse. Não. They are going to be judged by O Jesus' padrão vai words. vai ser usado através da palavra de Deus, que são as palavras de Jesus na Bíblia. Thank you very, very, very much. Muito obrigado. Do you There's- want to do another one, or do we need to stop? No, I think you have until... Okay, good. I'm ready. You're good, man. Okay, more Still- questions. still have one. A segunda pergunta é a seguinte: And can women sing in the front of the church or just in their places? E a segunda pergunta é o seguinte: pode então as mulheres cantar na frente da igreja ou somente sentada nos seus assentos? So this question talks about leading singing. Então essa pergunta então está falando sobre ministrar louvor, que o Alexandre faz aqui. Tá bom? Which already gives us the kind of music that God O que nos wants. dá o louvor que Deus quer, cantar, So tá bom? that's very good. Então That's vamos lá, very primeiro good. passo, We're making beleza. great progress. Progresso até aqui está maravilhoso. And at the heart of the question is the woman's role in the worship service. Porém, o X da questão está sobre o papel da mulher no culto. Tá bom? The Bible makes it clear A palavra de Deus é muito clara e deixa muito claro. that the woman is Deixa muito claro que a mulher to be submissive to the A man. mulher ela deve se submeter. You Eu vou ask abrir lá, só um minutinho, gente. you ask me, why is it that way? You ask me, why is it that way? I'm looking at 1 Timothy. 1 Timóteo, Uh-huh. capítulo 3, Chapter 2, capítulo thank you. 2. Yes. Look at verses 13 and 14. 1 Timothy chapter 2, 1 Timóteo, capítulo 2, verses 13 and 14. versículo... Verse 12, 14. verse 12. We got to get verse Vamos fazer o 12. seguinte, vamos pegar o versículo 12 também. Então, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 12. Diz assim, ó, would you like me to read? Please. Diz assim, olha, não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Verso 13. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Versículo 14. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher que, tendo sido enganada, se tornou transgressora. So these verses teach primarily Então, verses 11 and 12. Look at Versículo 11 11 e and 12 as 12 I speak. ensina, versículo 11 e 12 ensina o seguinte. And thank you for the help. These verses Obrigado. primarily teach Ensina o seguinte, that the woman is to live que a a mulher, submissive ela life tem to que the viver man. uma vida de submissão ao seu marido, ao homem. Do you understand that? Vocês entendem isso, gente? Do you understand? Amém? Those are simple words, correct? São um conceito bem simples até, Now, né? I know what you're thinking. Agora eu sei que você está pensando. I know the question you're about to Eu write sei a down. pergunta que algum de vocês já está escrevendo no papel. I can read your mind. Eu tô Here's what the lendo a sua question mente. is. A pergunta é a seguinte. You are going to ask Você vai me, me perguntar o seguinte: por quê? por quê? You're going to ask me why. Por quê, gente? Why does the woman have to be Por que, que a submissive? mulher tem que ser submissa? Why? A mulher tem que ser Why? submissa ao homem. Por quê? My answer? A minha resposta para você é a seguinte. I've thought about this for a long time. Gente, eu já pensei muito sobre nisso, tá bom? My answer is A minha resposta para você é a seguinte. I don't know. Eu não sei. My answer is Eu não sei. because God said so. Mas eu também sei, é porque Deus disse que é assim que deve ser feito e é assim que There faremos. is an explanation in verses 13 and 14, 1 Timothy chapter tem uma 2, explicação lá no versículo verses 13 13 and 14. e 14. A explicação. I'm going to say something that many preachers do not say. Ó, eu vou falar algo que tem muito pregador que não fala, tá bom? I don't understand all of that. Eu não entendo tudo isso aqui não, gente. I don't understand all of the reason that Gente, eu God não gives. entendo toda a razão porque Deus fez as I coisas wish desse I jeito. did. I wish I did. Agora, entenda muito bem que eu queria But- entender tudo. Porém, I understand Eu what entendo. God said. eu entendo hoje o que Deus está falando. I might not understand why, Talvez eu não entenda o porquê que Deus nos deu essa instrução. but I understand what. Mas eu entendo o que eu devo fazer I agora. understand what the Bible Eu says about entendo baptism. o que Deus diz sobre batismo através da palavra de Deus. I do not know why Agora, God eu picked não baptism. entendo o porquê que Deus escolheu o batismo para salvar o homem. Eu não sei o porquê. I know what the Bible says about Eu baptism. sei o que a palavra de Deus diz.
I do not know why Mas eu God não picked baptism. entendo o porquê, a razão que Deus escolheu logo o batismo. In the Old Testament, they walked around a building 7 days. No Velho Testamento, eles caminharam ao redor de um templo. And God, yeah, I'm talking about Jericho. Tá falando sobre Jericó, que eles marcharam, né, ao redor da cidade por 7 dias. And God gave them that gift E that Deus way. deu a eles a vitória. Lembra So, disso? so God could give us salvation many different Então ways. Deus, ele vai nos dar a vitória, a Right? salvação de várias After all, formas, He gente. is God. After all, He is No fim God. das contas, Deus, ele vai fazer as coisas do jeito que ele acha que deve ser Why, feito. why did God pick baptism? Por que Deus escolheu o batismo? I don't know. Eu não sei. But Mas, porém, I know what the Bible eu says. sei o que a palavra de Deus I might not diz. understand everything about the mind of Talvez eu God. não vou entender tudo sobre a I mente de Deus. certainly do not understand everything about the mind of Eu, com God. certeza, você pode ter certeza que eu não entendo tudo sobre a mente de Deus, não. And that's okay. E não tem problema com isso. Tudo bem, gente. God is smart enough to tell me Deus, what to Deus, do. ele é inteligente o suficiente para saber me dizer o que eu devo fazer. And I am smart enough to E do eu what God sou says. inteligente o suficiente para simplesmente obedecer àquilo que Deus me mandou fazer. We get into problems Às vezes a gente lida com when problemas we ask why too much. e a gente pergunta o porquê demais, gente. É muito We porquê, also porquê, get into porquê. problems E às vezes a gente lida com problemas. when we see how close we can get Problemas, talvez a gente pensa, eu vou tentar ver qual que é até onde eu Without- consigo chegar without doing something wrong. sem eu fazer algo errado. Eu vou até aqui na beiradinha, mas eu não vou cair. Eu vou ver até onde eu consigo ir sem cair. When I hear people say, technically, Quando eu escuto gente falando assim, tecnicamente dizendo, technically, there might not be anything wrong with a woman leading singing up here. tecnicamente, talvez não tem nada de errado com uma mulher ministrar louvor aqui na I frente. get very nervous Eu fico muito nervoso quando eu começo a escutar isso. because I do not want my Sabe por quê? obedience to Porque que God eu não quero que a minha obediência a Deus to be based on a seja technicality. baseada em algo que é técnico. I want to clearly be Eu quero pleasing ter God. certeza que eu estou obedecendo a Deus sem qualquer I tipo de want- dúvida na minha mente. I want to safely be Eu pleasing quero ter God. certeza, com fé, que eu estou obedecendo a Deus sem a I menor don't want to cut dúvida. it too close. I don't want to cut it too Eu não close. quero chegar muito perto dessa ideia que se eu estou obedecendo a Deus ou não. So when the Bible says, let women learn and worship in Então, silence quando a and palavra de Deus submission, fala para a mulher aprender em silêncio e em submissão ao homem, we have a pretty good idea of what that looks like. você já entende o que isso significa. And there's no compelling E não tem reason necessidade alguma ou razão to try to alguma push the boundaries. para a gente tentar chegar pertinho do abismo, né? Vou cair ou não vou? People think we Gente, hate women in the Church of Tem Christ. gente que pensa aqui na igreja que isso a gente odeia mulher. No way, De man. jeito nenhum, gente. We don't hate women. A gente não odeia mulher, não. I married a woman. Eu sou casado com uma mulher. Yeah, we don't hate them at all. We love Eu não them. odeio mulher, muito pelo contrário. Eu amo a minha esposa. It's simply a distinction of É roles. simples, é fácil. A diferença, gente, é somente o papel de cada pessoa. Let me ask you Bom, this question. deixa eu te fazer uma pergunta. Who do we pray to? Para quem que nós oramos? Who do we pray Para quem to? que você ora? Para quem, gente? Acorda aí, irmão. Para quem? God, Para Deus. the Father, right? O Pai. We pray to God the Father. Pai, Who amém? do we pray through? Agora, nós oramos através de In quem? whose name do we pray? Nós oramos no nome de quem? Jesus. Jesus. Do we pray to Jesus? Nós oramos... Hã? Do we pray to Jesus? Nós oramos para Jesus? No. Não. Does that mean we don't like Isso Jesus? significa que a gente não gosta de Jesus? No. Não. It's just a different role. É só um papel Who, diferente entre who do Deus e we Jesus. remember? Who do we remember during the Lord's Supper? Quem que nós lembramos durante a Santa Ceia? Jesus. Jesus. Not the Holy Spirit Não é o Espírito Santo, and not God, não é Deus, but Jesus. é Jesus. Does that mean we hate the Holy Agora, isso Spirit? significa que a gente odeia o Espírito Does that Santo? mean we don't like God? Significa que eu não gosto mais de Deus? Of course not. Claro que não, gente. Of course not. Não. It's just a division of the É roles. só uma diferença entre o seu papel na igreja. So, men are to be leaders. Então, nós vemos que a palavra de Deus dá a responsabilidade do homem de ser Does that líder. mean we hate women? Significa então que nós odiamos mulheres? No. Não, de forma No. alguma. Not De at forma all.
It just means that there is a job that God has given me that's different from the job that God has given her. What did you say? It just means that there is a job that God has given me Então, o que significa que é o papel, o trabalho que that's Deus me deu, different from the job that God has o given meu her. papel é diferente do papel que Deus dá pra, No hate pra at mulher. all. Não None há whatsoever. sentimentos de ser bom, ser It's all about loving the Lord and serving Him nós amamos a together Deus in servimos a Ele our juntos. roles. No nosso papel, cada um no seu papel, fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos. We're out of time. Okay, we We still can have a lot talk of so questions. much more about instrumental music. I will Yeah. be happy to discuss further with you after our class is over. Thank you so much for your Gente, attendance. eu recebi algumas perguntas aqui que são excelentes. Olha, cantar e ouvir músicas gospel é adoração. Tem tanta coisa boa aqui que a gente simplesmente não vai ter tempo de responder. Então, vamos fazer o seguinte. Se você gostaria... Eu vou fazer... Dustin, I have an idea. A Liga de Jovens não vai iniciar até às 7 horas da noite. Então, a gente tem aproximadamente mais 40 minutos, tá bom? Então, se você gostaria de participar dessa discussão e responder mais algumas perguntas, por favor, fique aqui na área onde você está. Se você quiser sair, fique à vontade também, tá bom? E a gente vai responder essas perguntas. So, since we still have 40 minutes till the next... 40 minutes? Oh, okay. No, just till the next class. So Gotcha. we're going to use this time to answer a few other questions. Hey, it's Então, fine irmão, with me se if it's fine você with já you. falar, Mateus, já estou indo para casa, fique à vontade, pode sair. Se você ainda gostaria de participar dessa discussão por mais alguns minutos, que eu também já estou If cansado. I were you, I would be tired of listening to me, but Aí hey, ele falou, eu não sei como é que vocês whatever. não estão cansados de me ouvir pregar ainda, mas tudo bem se vocês quiserem ficar mais um pouquinho. Então, a próxima pergunta é o seguinte: cantar e ouvir músicas gospel é adoração? So sing and hear to gospel music with musical instruments. Is it okay. adoration? Okay. Singing or listening to music outside of the worship service Então vamos lá, ouvir músicas gospels fora do culto, with instrumental music. com instrumentos musicais, tá bom? Or even without instrumental Ou music. às vezes até mesmo sem músicas, Right? sem instrumento Because, musical, né? because if you're Porque- outside of the worship Porque se service, você não está no culto de th- louvor e those adoração are a the Deus, same, correct? Those are the nós same. estamos falando da mesma coisa, correto? I do not like. Eu, particularmente, like. não gosto de ouvir músicas gospels com instrumentos musicais. I'm afraid maybe Talvez eu tenha medo que that would send the wrong message to people I'm trying to reach with the gospel. para pensar, imagina que eu estou tentando converter uma pessoa e falar com ela que o uso de instrumentos musicais no culto não é certo. Aí ela vai entrar dentro do meu quarto, dentro do meu carro, eu estou escutando adoração lá, que estou com instrumento musical. Sua mensagem está contradizendo, não está batendo. However, Porém, I realize that some people may see that differently. eu entendo que há pessoas que veem esse assunto com um olhar diferente. And tá bom? I believe that could be looked at differently. E eu creio que sim, ele pode ser visto com um olhar diferente. Because we are outside of the worship service. Por quê? Porque nós não estamos no culto de louvor e adoração a Deus. Bom? And so that may be okay. E por essa razão, talvez seja My- tudo bem. My personal feeling Agora, a forma como eu vejo esse assunto é a seguinte: is not to do that. eu prefiro não fazer. I know very good people Eu sei pessoas boas na who igreja do that, que fazem, que escutam música gospel com instrumento musical. and I think that is an area of Christian liberty. E eu vou e acho que entra numa área de libertinagem, né? Tá bom? All right, let me see if there's another good one. Okay. here. Pick a good one for the last one. So clap hands is wrong. Yep. Então clap bater hands palmas é errado no culto. during the singing of the worship Durante, service, right? enquanto nós estamos cantando, durante o culto That's- de louvor e adoração a Deus, bater palmas é errado? As I was talking about clapping hands, I was talking about during the singing of songs. Quando eu estava falando sobre bater palmas, eu estou falando sobre o culto de louvor e adoração a Deus, tá bom? Ok? You think no? Okay, what she's saying is not a commandment. We don't see it in the Bible, so therefore it's wrong. Say it again. She said we don't see the Bible saying so you ought to clap your hands, so That's therefore right. it is wrong. I agree. Exatamente. Yes. A gente não vê instrução para bater palma, a gente vê instrução Yes. para cantar. Como ele disse, cantar, bater palma é cantar? Não é. I hope Então, não. that's what I said. That Yeah. yes, it's wrong. Yes. É uma outra- But if we talk about clapping during an announcement, Perguntas tem que ser no papelzinho, gente. Eu já tenho muitas. Vamos lá para a próxima. Não, vamos para a próxima. É o instrumento na cerimônia de casamento... Ah, essa aqui a gente discutiu hoje. Essa é boa.
How about the musical instrument during the wedding? Então, aqui, ó, a Ah, pergunta é o seguinte: e ok. o instrumento na cerimônia do casamento dentro do prédio da igreja? Pode ou não a gente trazer um piano aqui para tocar na hora do casamento? Sim ou não? Yeah, okay. Well, so we're talking about a wedding that is not a worship Então service, vamos lá. correct? I mean, Nós weddings are not estamos- worship services. Então vamos falar, gente, um casamento, por favor, silêncio, por favor, gente. Um casamento, ele não é um culto de louvor e adoração a Deus. Yeah. Is it okay to have instrumental music at your wedding? Gente, tem algo errado em ter instrumentos musicais no Did casamento? you have instrumental music at your wedding? Alguém já casou aqui? Teve instrumento musical no seu casamento? I did. Todo mundo, everybody. It is, yeah, Ele, well, eu tive I no mean, dele, yeah. ele teve no dele. Yeah, I did. Né? My wedding was also at a church building. Agora, meu casamento também foi em um prédio de uma igreja. Is the church building holy? O prédio da igreja de cimento e tijolo é santo, gente? No. Não. Just a building, right? Não é só um Just a building. prédio. We can eat in the tá church bom? building. A gente pode comer dentro do prédio da igreja. We can Facebook in the church Eu posso olhar o meu building. Facebook dentro do prédio da Just igreja. not while I'm preaching. Só enquanto eu não estou pregando, não pode, né? We can make phone calls in the church Eu posso building. fazer uma chamada dentro do prédio da igreja. We can drink coffee in the Eu church posso tomar café building. dentro do prédio da igreja. We can do many things in the Posso church fazer tanta building. coisa dentro do prédio da Right? igreja, gente. It is not a holy place. O prédio em si não é santo. If the elders say Agora, se o presbitério da igreja our rule is no, fala assim, aqui não iremos usar instrumentos musicais no casamento. then I respect that. Aí nós, como igreja, devemos respeitar o presbitério And da it is igreja. my duty as a E é o Christian meu dever como cristão who loves the Lord que ama o Senhor to follow those elders seguir o que os meus presbíteros and, dizem. and their rules. Amém, igreja? Seguir And o que os not- presbíteros dizem. And not to cause a E problem não over é something causar like this. problema dentro da igreja, criar conflito, não. You can get married at so many Você places. pode casar em tanto lugar. I have been around your city. Tá? Eu já andei demais em Belo It Horizonte. is gorgeous. Cidade linda, maravilhosa. If a Bom? church building will not Eu vou allow falar com você. you Se aqui no centro você não pode to casar, use instrumental music, aqui você não quer casar porque aqui não pode usar instrumentos musicais. and you want that for your E wedding, você quer tanto usar instrumento musical there no seu are casamento. many places you Aqui can get tem married. lugar mais do que o suficiente para você juntar I essas coisas e would casar em outro lugar, irmão. hate. I would hate for you bom? to be the person Eu vou ficar muito triste, chateado, se você Who- for o tipo de who pessoa damages the church, que vai machucar o corpo de Cristo, who causes gossip or que vai division começar a criar, vai ter fofoca e causar divisão na igreja over something like por this. causa de um assunto tão Don't do simples. that. It's not Não worth faça it. isso. It's not Não worth faça it. isso. Irmãos, está tão gostoso, né, de conversar sobre esse assunto aqui. E para a gente não dispersar, né, não perder a atenção do foco aqui, eu sei que tem pessoas aí atrás que estão conversando. Então, se você precisar sair e ir embora e conversar com o seu irmão, por favor, né, vamos tentar respeitar os irmãos que estão aqui dentro e vamos conversar lá fora, né? Deixa o pessoal aqui dentro que está querendo ouvir e aprender para ficar focado aqui, tá bom? Então, criar esse respeito, porque tá tendo esse tititi no fundo aí e tá meio que atrapalhando um pouquinho, tá joia? Então, por favor, se você quer conversar, se você precisar ir embora, por favor, né, faça isso lá fora e converse com seu irmão lá fora, mas deixe os que estão aqui dentro querendo aprender mais a palavra. Amém? Thank you. We have a Obrigado, break gente. coming up really Gente, soon. ó, so- essa é a última pergunta, então o That break já last está one? vindo, tá bom? Very Yes. good. And I thank you so much for your Muito patience obrigado and pela sua paciência, for pelas your suas interest in perguntas, this. pelo seu interesse, né, na palavra. A pergunta é a seguinte, olha, por que esse assunto sobre instrumentos musicais é muitas vezes mais falado do que outras partes do evangelho? Tá bom? So the question is, so why this, when we talk about musical instrument, this topic is preached more than other parts of the gospel? And this is your last question. Última pergunta. Well, that's a good question, I Boa think. pergunta, viu, gente? Let me And- say again in yeah, português. go ahead. O ponto é, por que que a gente fala mais de instrumento musical na igreja do que outros assuntos do evangelho? So Eu tô ouvindo uns é verdade. let me think about how to address this question. Deixa eu pensar um pouquinho para me responder essa pergunta. It is true É verdade that instrumental music que o instrumento musical makes us different from
many other religious Ele nos groups. faz diferente de muitos grupos religiosos, do mundo denominacional. If I gave you the job Agora, se eu te dar o trabalho to go out there and find my daughter, de ir e achar minha filha, I would tell you eu vou te falar o ways seguinte, that she is different from eu vou everybody falar com else. você características físicas da minha filha que são diferentes de qualquer outra pessoa. Makes sense, right? Faz sentido, não faz, gente? Você está procurando I a minha filha? I would tell you she is this Eu vou falar tall. assim, olha, ela tem essa altura, I would tell you she has brown eyes. a cor do olho dela é... Many people out there have brown eyes. Tem muita gente que tem um olho So I would say, castanho, não tem? but Porém, she has white skin. mas a minha filha ela tem a pele um pouco mais clara. She has a bow in her hair. Ela usa um laço no cabelo. Faz sentido, gente? So when we tell people how to find the Lord's Então, church, quando a gente mostra para as pessoas como encontrar a igreja do Senhor, it should not be a surprise isso não deve ser uma surpresa, that we focus on things que that nós make the Lord's church estamos different. focando em coisas que faz da igreja do Senhor diferente do mundo religioso. The gospel is so much Bom. more than instrumental O music. evangelho de Jesus Cristo ele vai muito além do que o uso The de gospel instrumentos is so musicais. much more than baptism. O evangelho de Jesus vai muito além do que o batismo. But these are two topics Mas esses dois tópicos, that né, the religious world want to fight us são over. tópicos que o mundo religioso briga contra a sã And doutrina da palavra de Deus. so Então é por isso we must be brave que about nós these two devemos ser topics valentes e pregarmos sobre esses dois and tópicos. not hide them. E não esconder e fingir que a gente não sabe de nada. So that's what I would say to Então answer acho that que essa é a question. melhor forma para mim responder essa It pergunta. is wrong É errado to make the gospel only instrumental music. fazer o evangelho de Jesus It Cristo is baseado somente em instrumento musical. Isso It é is errado. wrong to make the gospel only É baptism. errado fazer do evangelho de Jesus falar só de batismo. But we are smart people, Porém, nós somos pessoas inteligentes. and we know that these E topics nós sabemos stand out. que esses temas são temas que realmente devem And ser so we pregados. have to be prepared to E é discuss. por isso que nós temos que estar preparados para conversar, conseguir falar Thank sobre you esses very, assuntos. very, Muito very obrigado much. pela sua atenção. I Deus love you very abençoe. much. Amo muito vocês.